Oi, gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Já tô com meu cafezinho aqui esperando por vocês. Antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreve, já deixa o like, ativa as notificações para receber os vídeos das próximas semanas, já faz isso agora para não se esquecer. Vou deixar aqui a minha rede social, tá? Tô sempre aceitando indicações por lá. Inclusive, já tem indicações que eu já tô preparando para trazer para vocês, tá? E é isso, gente, vamos pro nosso vídeo de hoje. Suzanne von Richthofen nasceu no dia 3 de novembro de 1983, em São Paulo, capital. Ela é filha de Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen, e ela tem um irmão chamado Andreas Albert von Richthofen. O nosso vídeo de hoje é sobre o caso Suzanne von Richthofen, muito conhecido aqui no Brasil, e ele voltou a ser um dos assuntos mais falados por causa dos dois filmes que saíram sobre ele, que mais pra frente do vídeo eu vou falar sobre eles. Tendo como patriarca um engenheiro alemão que foi naturalizado como brasileiro e matriarca uma renomada psiquiatra, a base familiar deles era constituída de uma educação bem rígida e, pelos relatos existentes dos vizinhos, a família era muito discreta, dificilmente faziam festas na sua residência e Suzanne, a filha mais velha, aos 18 anos, já cursava direito e falava 3 idiomas. No dia 31 de outubro de 2002, a polícia recebeu um chamado de que havia acontecido um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, no bairro Campo Belo, que fica na zona sul da capital paulista. Lá, quando eles chegaram, encontraram o Manfred e a Marisia von Richthofen já mortos na cama, com sérias lesões na cabeça. A cena do crime tinha respingos de sangue na parede, na cama e no quarto também onde o casal foi encontrado. Na residência, apenas 2 cômodos foram revirados e a única arma encontrada tinha só um cartucho a menos. Após as autoridades averiguarem o caso, chegaram à conclusão de que o Manfred e a Marisia foram mortos por 2 agressores, Daniel, o namorado de Suzanne, e o seu irmão, Christian Cravinhos, que ficaram conhecidos como os irmãos Cravinhos. Já já eu vou contar como a polícia chegou a essa conclusão e todo o desenrolar da história. A motivação do crime foi um dos fatores mais chocantes para a mídia nacional. Segundo o relatório da polícia, o ato foi planejado pela garota de 18 anos, Suzanne von Richthofen, que era a namorada do Daniel, como eu comentei, e a filha mais velha do casal Manfred e Marisia. Por serem de realidades diferentes, o relacionamento de Suzanne e Daniel não era aprovado pela família Richthofen. Então o jovem casal decidiu que, para continuar junto, deveria assassinar os pais da garota e simular um latrocínio para manter os direitos sobre a valiosa herança que seria deixada. A Suzanne e os irmãos planejaram todo o crime. No dia, a Suzanne e o Daniel levaram o Andreas, o irmão da Suzanne, que na época tinha 15 anos e que não sabia o que estava prestes a acontecer, levaram ele para uma lan house. E depois de deixar o Andreas nesse cybercafé, nessa lan house, eles foram buscar o Christian, que estava já ali próximo do estabelecimento, lembrando que o Christian é o irmão do Daniel, e depois disso os 3 se dirigiram para a residência dos von Richthofen. O vigia da residência dos von Richthofen notou que eles chegaram ali na residência por volta da meia-noite. A Suzanne abriu a casa, deixou os irmãos Cravinhos entrarem, eles já estavam portando barras de ferro. Ela subiu para o 2º andar para conferir se os pais estavam dormindo, e quando ela teve essa confirmação, ela passou isso para eles e pediu para que eles subissem para o quarto. Utilizando luvas cirúrgicas, Daniel ficou encarregado de golpear Manfred, enquanto Christian atacava Marisia. Durante a perícia foram constatadas algumas fraturas nos dedos das mãos de Marisia, em decorrência de uma tentativa de se defender colocando-as sobre a cabeça. A agressividade do ato foi tanta que impediu qualquer tipo de reação. A cena do crime, ela exalava crueldade, isso porque foi encontrada uma toalha suja de sangue enfiada na boca da Marisia. Isso porque os agressores concluíram que ela ainda estava viva, porque após os golpes ela ainda fazia alguns gemidos, fazia alguns roncos, então eles fizeram isso para calar a boca dela, para ela ficar quieta. Após verificarem que os 2 estavam mortos, os agressores reviraram o quarto do casal e colocaram uma arma de calibre 38 de propriedade do pai de Suzanne ao lado do corpo dele. No momento que os agressores praticavam os golpes, não se tem certeza da posição da Suzanne na casa, mas possivelmente ela estivesse aguardando ali o trágico desfecho no andar de baixo, no 1º andar. Mas, por outro lado, também as investigações apuraram que a Suzanne estava junto com os irmãos Cravinhos no momento em que colocaram a toalha suja de sangue na boca da mãe dela, da Marisia. Além disso, ela forneceu sacos plásticos para que os agressores depositassem as roupas e as barras de ferro usadas no crime.
para que pudessem descartar o material que nunca foi encontrado. A Suzane, ela ainda utilizou uma faca para abrir uma maleta do pai dela, que ela sabia que conseguiria encontrar uma grande quantidade de dinheiro ali. Foi nessa maleta que ela conseguiu pegar cerca de R$8.000, $5.000 e €6.000. Ela fez isso para contar como participação de um latrocínio, que bandidos teriam entrado, criminosos teriam entrado para roubar esse dinheiro. E ela usou isso também, foi pegar esse dinheiro para pagar a participação do Christian no crime. Após o crime, o casal de namorados, a Suzane e o Daniel, tinham que partir para o último, para a parte final do planejamento deles, um álibi. Nisso, eles saíram da residência e levaram o Christian para o apartamento dele, e de lá eles se dirigiram para um motel. Lá eles pediram a suíte presidencial, que custou R$300, e o Daniel ainda pediu a nota fiscal, o que é muito normal, né? A intenção deles de criar um álibi era tão grande que eles não perceberam no quão estranho é você pedir a nota fiscal de um quarto de motel. E quando o Daniel e a Suzane mostraram isso para a polícia, só ressaltou ainda mais suspeitas que a polícia já tinha deles. O casal sai do motel por volta das 3 da manhã e vão até a Lan House buscar o irmão da Suzane, o Andreas. Após isso, os três vão até a casa do Daniel e por volta das 4 horas da manhã, a Suzane e o Andreas voltam para casa. Quando chegaram na residência, Suzane teria estranhado o fato das portas estarem abertas. O Andreas teria entrado na biblioteca da casa, gritado pelos pais, enquanto a Suzane foi até a cozinha, pegou uma faca e entregou para o seu irmão, dizendo para que ele esperasse no lado de fora da casa. Nisso, depois de ligar para o Daniel, a Suzane se juntou ao seu irmão. Nisso, Daniel acionou a polícia e requisitou uma viatura porque possivelmente teria acontecido um assalto na casa da namorada dele. Foi isso que ele falou para a polícia por telefone. No momento em que a viatura chegou, eles ouviram os relatos da Suzane e do Andreas, que eles estavam fora da residência ainda. Nisso, a polícia entrou na residência, viu que a casa estava completamente organizada, com exceção do quarto do casal, onde eles estavam, onde foram encontrados. Constatando o grotesco quadro que encontraram Manfred e Marisia mortos na cama, com severas lesões na cabeça, os policiais tomaram todos os cuidados para contar aos filhos das vítimas o que tinha acontecido. E de imediato, após relatar o ocorrido, o policial Alexandre Boto estranhou a manifestação fria que a Suzane fez ao receber a notícia de que seus pais estavam mortos. Sua reação teria sido: o que eu faço agora? Qual o procedimento? De forma totalmente fria. O policial estranhou, ele realmente começou a achar que algo estava errado e isolou a casa para que a cena do crime ficasse intacta. Desde o início das investigações, os policiais encarregados do caso Richthofen sabiam que as suspeitas de latrocínio não se encaixavam no perfil apresentado na cena do crime. Isso porque no local do crime muitos elementos chamaram a atenção dos investigadores, como, primeiro, o fato de apenas o quarto do casal estar bagunçado, segundo, algumas joias terem sido deixadas no local, e terceiro, a arma da vítima do Manfred não ter sido levada. Em busca de respostas, a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas da família, que são os filhos, empregados, colegas de trabalho. Não tardou a vir à tona a informação de que o relacionamento de Suzane e Daniel não era aceito pela família von Richthofen, e a partir daí a investigação passou a considerar Suzane e o Daniel como os principais suspeitos. Eles ligaram o Christian, irmão do Daniel, ao crime também, porque ao investigarem ali a vida do Daniel, descobriram que no mesmo dia das mortes, o seu irmão, o Christian, comprou uma moto com dólares, o que levantou bastante suspeita e ligaram ele ao crime também. O relato dos três foi super combinado, da Suzane, do Christian e do Daniel, quase passaram despercebidos, porém a compra feita pelo Christian da moto com dólar, que foi uma das coisas que eles pegaram, pegaram dinheiro em reais, em euro, em dólar, não deixou que as suspeitas parassem por ali, então eles continuaram em cima. As investigações chegaram ao fim quando, uma semana depois do crime, o Christian confessou ele, dizendo: "Eu sabia que a casa ia cair". Ele foi seguido por Daniel e Suzane, que também confessaram, e Andreas, o filho caçula do Manfred e Marisia, que tinha 15 anos, como eu falei, não teve envolvimento nenhum do crime, ele nem sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo. O julgamento do trio assassino demorou aproximadamente 6 dias, tendo início em 17 de julho e se encerrou na madrugada de 22 de julho de 2006. Na sessão plenária, os réus apresentaram versões bem conflitantes. A Suzane afirmou que não teve qualquer participação no homicídio dos pais e que ele teria sido concebido e executado exclusivamente pelos irmãos Cravinhos. O Christian inicialmente teria jogado a culpa da autoria do crime para o Daniel, afirmando não ter participado no duplo homicídio. Ele disse que só assumiu a culpa na tentativa de auxiliar o irmão dele a enfrentar uma pena mais baixa na prisão
e segundo o relato dele, ele teria tentado convencer a Suzane e o Daniel a pararem com isso, a pararem de querer matar os seus pais, mas ambos estavam bem decididos a realizar o feito. O Daniel, por sua vez, disse que foi usado pela Suzane para ela conseguir dar continuidade ao plano que ela sozinha elaborou. Posteriormente, o Christian confessou novamente a sua parte no crime, e ele disse que foi ele o responsável por tirar a vida da Marisia von Richthofen. Durante o plenário, as provas foram trabalhadas e os peritos que funcionaram no caso explanaram seu entendimento com a exibição de imagens e as considerações técnicas sobre as perícias. Ainda foram lidas cartas de amor que foram trocadas pelo jovem casal Suzane e Daniel, momento esse em que o Daniel teve que ser retirado da sala de sessões diante do descontrole emocional que ele teve, ao mesmo tempo que a Suzane não demonstrou reação nenhuma. A Suzane e o Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão, enquanto o Christian recebeu a pena de 38 anos e 6 meses. 4 anos após o crime, a Suzane e o Daniel deixaram de ser namorados para se tornarem inimigos. Isso porque, enquanto os advogados da jovem alegavam que ela teria sido manipulada por Daniel, a defesa dos irmãos Cravinhos afirmava que o crime teria sido planejado exclusivamente por Suzane e o Daniel só se envolveu ali por amor à amada. Na fase final do julgamento do caso Suzane von Richthofen, o promotor Roberto Tardelli pediu aos jurados a condenação dos 3 réus por duplo homicídio triplamente qualificado, com 50 anos de prisão para cada um. A sentença dos 3 jovens acusados pela morte do casal von Richthofen foi anunciada, como eu disse, no dia 22 de julho de 2006, e a pena máxima que foi pedida pelo Ministério Público não foi aplicada pelo juiz Alberto Anderson Filho para evitar um novo julgamento. Gente, agora eu vou falar para vocês sobre o depoimento oficial, tanto dos irmãos Cravinhos, quanto da Suzane, quanto também do Andreas, o irmão da Suzane. No primeiro dia de interrogatório, os irmãos Cravinhos teriam mudado a versão do crime que eles tinham dado num depoimento anterior, de que eles haviam matado o casal. A nova versão deles culpava só o Daniel, não culpava o Christian, tirava o Christian, dizendo que no momento que tudo ia acontecer, o Christian ficou paralisado na janela do quarto, e quem matou os dois foi somente o Daniel. Contudo, a versão foi rejeitada pela perita criminal do caso, Jane Marisa Bellucci. Além disso, antes da necessidade de uma acariação entre os irmãos, o Christian pediu para depor novamente e assumiu mais uma vez a participação no crime, sendo sim o responsável pela morte de Marisia e o Daniel pela morte do Manfred. A promotoria acredita que o irmão mais velho, Christian, decidiu mudar seu depoimento após ouvir a sua mãe, a Nádia Cravinhos, testemunhar, pedindo que a justiça fosse proporcional com o crime de cada um deles. Assim como a mãe, o pai, Astrogildo Cravinhos, diretor de cartório aposentado já na época, afirmava que Daniel era um menino dócil e que amava o irmão Christian. A mãe deles ainda afirmou que o Daniel era manipulado pela Suzane e que, na verdade, ele nunca precisou do dinheiro da família dela, visto que ele tinha, sim, uma boa renda com a construção de aviões para a prática de aeromodelismo. Sobre o depoimento do Andreas, ele descreveu a irmã Suzane como uma pessoa calculista, chantagista e manipuladora, nunca perdoou pela morte dos seus pais e ainda acusou ela de tê-lo chantageado sobre a herança da família em uma das visitas que ele fez para ela na cadeia. Sobre o depoimento da Suzane, ela seguiu a risco que os advogados pediram para que ela falasse no depoimento, de que ela tinha um ótimo relacionamento com a sua família e que essa relação só começou a cair e desmoronar quando ela conheceu o Daniel Cravinhos. O depoimento da Suzane durou 2 horas e meia. Ela continuou com a ideia de que era manipulado por Daniel e que foi por causa dele que ela começou a usar drogas e que também a ideia de matar os pais dela foi dele, já que ele queria pegar a herança ali do casal. Em seu depoimento, a Suzane ainda afirmou que perdeu a virgindade com o Daniel e que ele dependia financeiramente dela e da família, contrariando totalmente o depoimento do Daniel, que disse que quando conheceu a Suzane, ela já era usuária de drogas e que já tinha perdido a virgindade. Para se encontrar com o Daniel, a Suzane afirmou que se afastou da mãe e acabou tendo que mentir, que inventar histórias para conseguir encontrar ele de forma escondida. Ela disse que faltou as aulas de karatê e que também começou a faltar aulas no colégio e no cursinho para poder ver ele. A Suzane também disse no depoimento que o Daniel forçava ela a pagar as contas dele, para ele, né, por ele, e que ela também pagava todas as viagens, que ele não ajudava em nada quando eles viajavam escondido ali dos pais para poder ficarem um pouco mais de tempo juntos. E ela sempre batia na tecla de que ela só obedecia o que ele falava, de que era totalmente manipulada por ele. A ideia da Suzane e dos advogados era mostrar para o juiz que ela se dava bem com a família,
que nasceu em uma família muito bem estruturada, que jamais passaria na cabeça dela matar os seus pais, e que ela fez questão de frisar que foi manipulada, de que tudo que ela fez, de que tudo que ela falou, de todas as mentiras que ela falou, tudo que fez foi amando do Daniel. Ela disse que naquela noite, quando tudo aconteceu, né, antes de acontecer, ela tinha se encontrado com o Daniel e ele havia dito, não, tem que ser hoje, a gente tem que matar eles hoje. E naquele dia, como ela tinha fumado muita maconha, ela estaria muito atordoada e por isso foi acabando na onda dele. Em seu depoimento, a Suzane ainda disse que depois que ela começou a gastar demais, só gastar com o namorado dela, tudo que tinha com o namorado dela, a mãe dela começou a impor restrições e ainda disse no depoimento que quando eles consumiam drogas juntos, né, a Suzane e o Daniel, ele sugeria de que a vida seria muito melhor sem os pais dela. Amando do Daniel, como diz o depoimento da Suzane, ela dirige com o Christian e com o Daniel no carro até a residência e amando do Daniel, ela entra no quarto do casal dos pais dela para verificar se eles estão dormindo e após isso ela desce para avisá-los que eles podem entrar. No seu depoimento, a Suzane nega ter feito qualquer tipo de sinal lá do segundo andar para que eles entrassem. Em seu depoimento, a Suzane diz que após o crime, o Christian desceu para pegar uma jarra de água na cozinha e ela foi pegar sacos de lixo na despensa. Após isso, ela foi atrás de uma mala para entregar roupas para os dois para que eles pudessem se trocar. E depois disso tudo, eles saíram dali, ela deixou o Christian na casa dele e foi pro motel com o Daniel. Já na prisão, a Suzane, ela se casa com Sandra Regine Gomes, mais conhecida como Sandrão, que estava na prisão por 27 anos, foi condenada a 27 anos de prisão por sequestrar e matar um adolescente de 14 anos. Hoje, com 37 anos, prestes a fazer 38, a Suzane conseguiu uma autorização para começar a frequentar a faculdade de biomedicina em Taubaté, São Paulo, com uma tornozeleira eletrônica, já que a Suzane hoje está em regime semiaberto. Mas depois disso tudo, o que aconteceu com o Andreas, o irmão da Suzane? Depois do crime, a sua tutela passou a ser da sua avó, a Lourdes Maganani Abdala, e do seu tio, Miguel Abdala Neto. Depois disso, o Andreas começou a frequentar uma das melhores escolas, um dos melhores colégios ali de São Paulo, e era muito protegido pela família. E 4 anos depois dos assassinatos, a avó dele chegou a falecer. Por ser um aluno dedicado e excelente, o Andreas ele foi aceito em diversas faculdades, mas ele optou por estudar farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo, a USP, e depois disso também ele acabou fazendo um doutorado em química na USP também. Em 2015, 12 anos após o crime, o Andreas se pronunciou publicamente pela primeira e única vez. Ele concedeu uma entrevista e também divulgou uma carta à Rádio Estadão, dizendo quão nojento era o crime que a irmã dele, a Suzane, havia arquitetado e cometido. Apesar da promissora vida acadêmica, depois do trauma, o Andreas se envolveu com drogas, com bebidas alcoólicas, e ele até foi abordado pela polícia uma vez aos 29 anos, por pular, né, invadir ali a casa, pular um muro de uma residência em São Paulo. Quando ele foi abordado pela polícia, ele começou a falar umas frases bem desconexas, parecia bem assustado, e quando questionaram quem ele era, ele falou, não queiram saber da minha vida. O Andreas foi reconhecido como irmão da Suzane no Hospital Municipal de Campo Limpo, que foi para onde ele foi levado. Ele possuía alguns machucados pelo corpo, provavelmente pelo fato dele pular um muro de uma residência, provavelmente se machucou ali. E consigo, ele carregava uma caixa de joias que continha uma medalha com o sobrenome dos von Richthofen. O tio do Andreas, o Miguel Abdala, foi até o hospital para buscar os pertences do sobrinho, mas chegando lá ele descobriu que o sobrinho havia sido transferido para outra clínica São João de Deus, que era especializada na recuperação de pessoas que eram dependentes de droga e que era conveniada ao SUS. Então, o Andreas tinha tudo para se dar bem na vida. Essas foram as informações que eu consegui buscar dele para trazer para vocês por causa do trauma. Ele acabou caindo no álcool, nas drogas e espero realmente que ele esteja se recuperando para que consiga subir na vida novamente. O caso Suzane von Richthofen ficou muito conhecido, um dos casos mais conhecidos no Brasil e foi palco de livro e filmes. Na parte literária, foi lançado em 2020 um livro da Suzane, chamado Suzane, Assassina e Manipuladora, de Ulysses Campbell, que retrata bem o caso. Falando sobre o filme, lançaram 2 filmes esse ano que tá dando o que falar. Eles foram produzidos lá em 2020 pelo diretor Maurício Essa, mas foram lançados esse ano. E os filmes são exclusivos da plataforma Amazon Prime e são A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Aí vocês me perguntam por que 2 produções?
por que eles juntaram os depoimentos dos Cravinhos e da Suzane. A menina que matou os pais retrata então o depoimento dos Cravinhos, culpando ela, e o menino que matou meus pais retrata então o depoimento da Suzane, dizendo, né, que foi o Daniel quem a manipulou para fazer isso tudo. E foi esse então o vídeo de hoje, gente. Espero muito que tenham gostado. Eu quis trazer porque o caso tá dando o que falar agora, né? Depois de tanto tempo tá dando o que falar por causa dos filmes que foram lançados bem recentemente. Quero que deixem aqui nos comentários o que acharam, né? O que acham desse caso que deu o que falar, que realmente foi algo bem trágico, bem cruel. Quero muito saber a opinião de vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso, gente. Se você não é inscrito, se inscreve. Se ainda não deixou aquele like, eu tô de olho. Deixa o like, ativa as notificações. E aqui é a minha rede social para sempre receber indicações de vocês lá, tá? Deixa aqui nos comentários o que acharam e até o próximo vídeo.